Boa tarde, irmãos. Há alguns dias me veio a pergunta na página do Facebook Ser Católico se procedia essa afirmação protestante de que batismo tem sentido único de arrependimento, de que batismo só pode ocorrer por imersão, de que crianças não podem ser batizadas. Isso era bíblico, isso era verdade na igreja. Bem, para nós católicos, não. Vamos tentar entender um pouco isso daí, né? Para nós católicos, o batismo ele é o derramamento da graça de Deus. Nós entramos para a família de Deus. Nós nascemos criaturas e criaturas contaminadas pelo pecado original. No ato do batismo, nos é lavado o pecado e a pena, e nos tornamos puros e filhos de Deus em Cristo nosso Senhor. Os protestantes eles já veem o batismo de um outro jeito. Eles veem o batismo como um sinal de arrependimento, né? Porque o batismo de João era de arrependimento e Cristo foi batizado por João no Rio Jordão. Bem, vamos lá. O batismo de João era de arrependimento, mas o batismo de João ainda não é o batismo da missão de Cristo, ele é anterior à missão de Cristo. Vamos tentar entender. Cristo é batizado por João no Jordão, mas irmão, Cristo era Deus, Cristo não pecou, então Cristo não tinha do que se arrepender. Então o batismo de Cristo não foi de arrependimento. O batismo de Cristo se faz presente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, e Deus Pai. Então, no batismo de Cristo, para ele, aquele batismo é o início da missão dele nesse mundo. Não é um ato de arrependimento. Tá, a Bíblia diz que Cristo foi batizado no Jordão, mas veja, não diz que Cristo foi imerso no Jordão, mas que foi batizado no Jordão. Então, essa imersão é uma dedução protestante, mas não é bíblica. Tá? Vamos continuar daí. Bem, o batismo só pode ocorrer por imersão, isso é bíblico, Davi. Bem, irmãos, confiram aí comigo Atos dos Apóstolos, acho que 16, 14 e 15. Atos dos Apóstolos 16, 32 e 33. Também tem exemplos de batismo, acho que na 1 Coríntios, capítulo 16. Em Atos 9, 18 e 19 também tem um outro exemplo de batismo. E nenhum desses batismos se dá por imersão, a pessoa não é mergulhada. Creio que a maioria desses batismos, por exemplo, eles acontecem dentro de casas. Eu pessoalmente nunca vi um rio passar dentro de uma casa para você enfiar alguém dentro do rio. Então esses batismos, os Atos dos Apóstolos, esses batismos bíblicos, eles não acontecem em rio nenhum e eles não acontecem por imersão. Então não é verdade que o batismo tem que ser por imersão ou que o batismo tem que ser em rio. Isso não existe. Lembro também que São Paulo cita, acho que é em 1 Coríntios, perdão, não existe 1 Colossenses. 1 Coríntios 2,10. 1 Coríntios 2,10, ele cita que Moisés e os seus foram batizados quando passavam pelo mar seco, a pés enxutos. E quando Moisés passa pelo mar, ele também passa com todas as crianças, né? E eles só molham a sola do pé, porque o mar se abriu, então eles não foram imersos em nada. Vou tentar entender isso daí. Lembro também que São Cipriano de Cartago, ele fala no ano de 258, ele diz que do batismo não devemos afastar as crianças. Isso é uma tradição que ele já tinha recebido dos apóstolos, o batismo a crianças. Lembro que Orígenes, acho que ele morre no ano 255, né? Acho que ele é de 186 a 255 depois de Cristo. Ele diz que a igreja recebeu dos apóstolos também a tradição de batizar os recém-nascidos, ou o costume de batizar os recém-nascidos. Lembro também que na fé cristã, no cristianismo, o batismo substitui a circuncisão. Os judeus que acreditavam no Deus verdadeiro, que creem no Deus verdadeiro, quando uma criança nasce, eles circuncidam o bebê masculino, e através desse sinal da circuncisão, esse bebê masculino entra na nova aliança, entra na aliança com Deus Nosso Senhor. No cristianismo, essa circuncisão ela é substituída pelo batismo. Os judeus são circuncidados com 8 dias de vida. Por isso, nós cristãos católicos também circuncidamos nossas crianças quando recém-nascidas.
Eu vou postar, já devo estar postando aqui no vídeo, alguns textos bíblicos que concordam com o que eu estou dizendo. Eles mostram que crianças foram circuncidadas, mostram que batismos foram feitos dentro de casas, não mostram, e não me lembro de nenhuma parte da Sagrada Escritura em que ele diz que alguém foi totalmente imerso em água em um rio para ser batizado. Não vejo isso. Também mostrei aqui que a igreja tem desde o princípio o costume e a tradição de batizar crianças, né, que famílias inteiras são batizadas. Lembro que na época de Cristo, no primeiro século, as famílias normalmente eram aquelas famílias escadinhas, né? O casal todo ano tinha um filho. Então, o marido, a esposa e um monte de filhos. Né? Quando eu digo na Bíblia que batizei fulano e toda a sua família, é fulano, a esposa e todos os filhos dele. Então, o batismo de crianças batismo de bebês ou de crianças é bíblico. Batismo por imersão não procede com a realidade das Escrituras. E batismo com sentido único de arrependimento também não procede, porque Cristo não era pecador e não tinha que se arrepender. Espero ter somado um pouco essa questão à luz do Evangelho. Amo profundamente todos os meus irmãos católicos e protestantes. Esse vídeo é feito com amor pastoral para nossos irmãos católicos. Espero ter somado para o crescimento de vocês. Deus a todos nós abençoe. Nos acompanhe no Facebook, Sou Feliz por Ser Católico. Conto com vocês. Deus a todos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.